Um dia desses, eu estava conversando com uma pessoa sobre investimento imobiliário. Como muitos brasileiros, esse homem investe em imóveis. Aos 60 anos, ele conseguiu acumular um pequeno número de propriedades. São apartamentos que ele disponibiliza para aluguel. E ele usa esses aluguéis para complementar a sua aposentadoria. Ou seja, ele precisa dessa renda mensal para o seu orçamento familiar. Eu estudo e invisto em fundos imobiliários há mais de 20 anos. E é claro que eu perguntei ao homem se ele conhecia as vantagens que os fundos imobiliários podem trazer para ele como uma alternativa ao investimento direto em imóveis. E eu vou te contar agora o que ele me disse. A resposta dele ilustra a importância da educação sobre o setor de fundos imobiliários, a importância da geração e disseminação de conhecimento qualificado, lúcido e emancipatório para os investidores imobiliários. Bem-vindo ao Observatório de Fundos Imobiliários, a primeira comunidade de estudos sobre o setor no Brasil. Eu sou o professor Fernando Cossenza, mestre e doutor pela FGV, pesquisador de pós-doutorado da FEA-USP e professor do curso de pós-graduação em negócios imobiliários da FIA Business School. Aqui a gente aproxima a teoria e a prática em benefício do setor de fundos imobiliários. Inscreva-se no canal, se já não for inscrito, e conheça o nosso conteúdo. Mas voltando à história do homem, o nosso investidor imobiliário, a resposta que ele me deu foi mais ou menos assim. Eu já ouvi falar desses fundos imobiliários, mas parece que quando a gente compra, não recebe a escritura. Olha, eu não julgo. Eu entendo como ele chegou nesse pensamento. Fundos imobiliários são ativos relativamente novos, sobre os quais muita gente ainda tem pouco conhecimento. Mas, para piorar, durante muitos anos, e às vezes até hoje, os fundos imobiliários são vendidos, são oferecidos como se fossem imóveis. E eles não são. Nós temos um vídeo mais detalhado sobre isso. Dá uma olhada aí. A criação dessa expectativa errada se soma ao pensamento tradicional de que a escritura na gaveta, igual essa aqui, é garantia de segurança. Quem nunca ouviu a frase "imóvel ninguém me tira"? Pois bem, precisamos respeitar essas crenças e o perfil de cada um. Mas, se quisermos ajudar que mais pessoas enxerguem os fundos imobiliários como alternativa complementar e não como substituto ao investimento direto em imóveis, precisamos ser criteriosos com conceitos. Você conhece alguém que investe em imóveis e poderia se beneficiar conhecendo um pouco mais sobre o setor de fundos imobiliários? Então compartilhe esse vídeo para essa pessoa. O Observatório de Fundos Imobiliários está publicando uma série de videoaulas sobre os conceitos fundamentais do setor sob a ótica de um investidor profissional. A primeira aula já está no ar. Dá uma olhada aí, vou deixar o link. Os fundos imobiliários têm um potencial enorme, mas esse potencial só vai se manifestar se a comunidade de investidores for qualificada e capaz de pensar criticamente para fazer as suas próprias escolhas. Se você já estuda os fundos imobiliários e acompanha o Observatório de FIIs, eu acho que já está nesse caminho. Então, aproveita o embalo e vai estudar.